resta é Moscou. A metrópole de 13 milhões de habitantes está experimentando uma paralisia catastrófica. A máquina de guerra russa colapsou completamente em sua própria casa, em suas próprias ruas. Rodovias enormes estão congestionadas. Engarrafamentos de 20 quilômetros se formaram na rodovia M4 Don, uma artéria logística crítica que leva ao sul. Dezenas de caminhões pesados colidiram uns com os outros. As artérias logísticas civis e comerciais foram completamente fechadas em poucas horas. As pessoas esperaram por horas presas dentro de seus veículos no frio congelante, aguardando o resgate. Após uma espera desesperada, dezenas de cidadãos russos tentaram voltar para casa a pé. As autoridades russas ganharam as manchetes com uma recomendação irônica em resposta a esta situação. Elas incentivaram o uso de transporte público. No entanto, tanto o transporte de superfície quanto o subterrâneo estavam paralisados. Milhares de civis incapazes de acessar o metrô enfrentaram o risco de hipotermia em paradas de ônibus em temperaturas abaixo de zero. A crise não parou nas estradas. Os dominós caíram um após o outro e se espalharam para o espaço aéreo. Mais de 150 voos foram atrasados em aeroportos internacionais críticos, como Sheremetyevo, Vnukovo e Domodedovo. Os sistemas de rastreamento por radar registraram as rotas desamparadas de aviões circulando no céu sem conseguir pousar. Os terminais transformaram-se em enormes campos de refugiados. Milhares de pessoas tentando voar para Istambul, Phuket ou outras rotas alternativas ficaram praticamente reféns nos terminais com atrasos inacreditáveis de até 15 horas. O caos é tão grande que a administração do aeroporto só consegue distribuir um pequeno copo de água aos passageiros a cada 3 horas. Comida e higiene estão completamente fora de questão. A Rosaviatsia admitiu que não conseguem limpar as pistas. Esta admissão foi a prova de que não havia peças de reposição para os equipamentos modernos de remoção de neve. O efeito dominó se espalhou além das fronteiras da capital para todo o país. A cidade de Anadyr, localizada na região de Chukotka, está sendo devastada por ventos com força de furacão. Imagens vazadas para fontes abertas mostram pessoas literalmente voando pelas ruas, placas sendo arrancadas e fachadas de edifícios sendo destruídas. Do outro lado do país, em Sochi, na costa do Mar Negro, ondas enormes estão inundando linhas ferroviárias, paralisando o transporte. Esta situação é literalmente uma falha de governança. Afinal, a Rússia experimentou crises semelhantes muito recentemente. O transporte havia colapsado completamente em janeiro também. Os aeroportos estavam completamente fechados para voos. Caminhões estavam paralisados nas rodovias. No entanto, o Kremlin não aprendeu com o que aconteceu. Escolheu deixar de lado a segurança do seu próprio povo e investir todo o seu dinheiro em uma guerra sem fim. 66 diferentes regiões russas fizeram cortes dramáticos de pelo menos 10% em seus orçamentos de habitação, infraestrutura e serviços públicos para compensar o aumento dos gastos militares. O Krai de Krasnodar reduziu pela metade seu orçamento público. Regiões críticas como Volgogrado tiveram que cortar seus orçamentos em 1/3. Considere este fato. Com os massivos 11 trilhões e 100 bilhões de rublos gastos na guerra em 2025, a rede elétrica decadente da Rússia, os canos estourados e a infraestrutura rodoviária poderiam ter sido completamente reconstruídos, mas Moscou fez uma troca terrível. Sacrificou 145 milhões de cidadãos ao seu desejo de guerra. As consequências mais brutais dessa transferência orçamentária agora atingiram proporções inevitáveis. A rede de infraestrutura subterrânea da Rússia, que torna a vida possível, tornou-se uma bomba relógio. De acordo com relatórios de engenharia independentes, uma grande parte das redes de eletricidade, água potável e aquecimento central do país, entre 40% e 80%, ainda datava da era soviética. Esses sistemas há muito haviam atingido o fim de sua vida útil física e estavam completamente desgastados. A taxa de desgaste e corrosão em dutos subterrâneos em cidades industriais críticas como Petrozavodsk e Penza havia excedido um limiar crítico de 95%. Em Murmansk, uma cidade portuária estratégica no Círculo Polar Ártico, postes de eletricidade podres de 60 anos desabaram como papel ao menor sopro de vento. A falha do sistema resultou não apenas em apagões, mas também em perda direta de vidas. Na cidade de Obninsk, tubos de água fervente de alta pressão que perderam sua integridade estrutural e explodiram de repente transformaram as ruas em um verdadeiro inferno. Enquanto isso, a administração do Kremlin proclamava orgulhosamente, através de seus canais de propaganda, que o derretimento das geleiras, devido às mudanças climáticas, abriria a rota do Mar do Norte para o comércio, tornando a Rússia uma superpotência logística global. Mas estava observando as estradas que seus próprios cidadãos percorriam e as cidades em que viviam literalmente desmoronarem. Essa paralisia sistemática do aparato estatal
deixou a população civil completamente por conta própria em tempos de crise. Quando a ordem e a autoridade colapsaram, o mercado negro e o oportunismo entraram em ação com força total. Em Moscou, onde as estradas estavam bloqueadas e o transporte público colapsou, as tarifas de táxi e transporte privado dispararam 300 vezes em um único dia. Preços exorbitantes de 1.500 rublos foram exigidos por uma curta distância de apenas 15 minutos. Milhares de pessoas sem dinheiro, ou que recusaram esse roubo, foram forçadas a abandonar seus veículos enterrados na neve em grandes artérias, como a rodovia Kashira, e caminhar por quilômetros no frio congelante. Salas de bate-papo locais, em plataformas de mídia social, tornaram-se centros onde um público indignado, protestando contra os esforços inadequados de limpeza, a infraestrutura em colapso e a ausência do Estado, se organizou. Esta paralisia generalizada nas rodovias não pode ser descartada como meramente um problema diário para civis que chegam atrasados ao trabalho ou não conseguem chegar em casa. Esta situação significa que toda a cadeia de suprimentos doméstica da Rússia está sendo diretamente sufocada. Os milhares de veículos pesados presos no anel viário de Moscou e nas rodovias federais que conectam a capital a outras regiões não são veículos comuns. Esses caminhões são as linhas vitais da logística, transportando alimentos, suprimentos médicos, peças de reposição industriais e bens de consumo básicos que precisam ser entregues urgentemente a todos os cantos do país. Esses caminhões, presos nas estradas por horas, até dias, desencadearam o primeiro dominó em uma reação em cadeia massiva. Essa interrupção súbita e severa na cadeia de suprimentos criou ondas de choque, que são imediatamente sentidas no setor de varejo. A paralisação nos envios dos centros de logística para as lojas está abrindo caminho para que as prateleiras se esvaziem rapidamente. A ansiedade emergente entre os consumidores desencadeia uma corrida reflexiva por itens alimentares básicos, enquanto a interrupção no fornecimento faz os preços dispararem instantaneamente. Os efeitos da paralisia logística não se limitam ao varejo ou aos custos de transporte. As instalações de produção industrial também estão sofrendo grandes impactos dessa reação em cadeia. A interrupção dos envios de matérias-primas necessárias para as fábricas nas rodovias está causando a paralisação das linhas de produção e a queda da produção industrial. Pior ainda, a infraestrutura física estar muito desgastada para suportar o peso da neve está abrindo caminho para desastres industriais. O colapso do telhado de 5.000 metros quadrados da fábrica de carros elétricos. Evolute, na região de Lipetsk, que não conseguiu suportar o peso da neve acumulada, é a evidência mais concreta disso. Este incidente é um caso crítico que mostra como a resiliência da infraestrutura foi reduzida a zero, não apenas em áreas civis, mas também em instalações massivas que representam a capacidade industrial do país. A invisibilidade da autoridade estatal neste momento de crise resulta na população civil tendo que se virar sozinha. Motoristas de caminhão presos nas estradas enfrentam o perigo de ficar sem combustível e são forçados a manter os motores ligados constantemente para se protegerem do frio. Esta situação tem o potencial de causar um sério aumento no consumo de combustível localmente e escassez de combustível em postos regionais. A interrupção das rotas logísticas não é apenas um problema de hoje. É a abertura de uma ferida de longo prazo que aumentará a pressão inflacionária e interromperá os processos de fornecimento de produção nas próximas semanas. Cada rodovia que fecha, cada carga que não pode ser entregue, é um golpe pesado para a economia interna da Rússia. A soma desses golpes revela o quanto a flexibilidade do sistema enfraqueceu. O bloqueio das rotas logísticas também tem uma dimensão militar. A mobilidade do exército russo em rotas internas depende em grande parte da infraestrutura civil de ferrovias e estradas. O fechamento de estradas estratégicas ao redor da capital, por dias, interrompe não apenas o comércio civil, mas também a transferência de pessoal militar, peças de reposição e matérias-primas de munição para regiões internas. Enquanto os problemas logísticos na frente estão aumentando devido a ataques externos, essa paralisia natural na frente interna está causando desacelerações inesperadas no ciclo de abastecimento do exército. Cada atraso no sistema se traduz em uma bateria de artilharia ficando sem munição ou um veículo blindado ficando sem combustível na linha de frente. No entanto, o verdadeiro checkmate estratégico aqui é quem controla essas infraestruturas massivas e o pânico profundo entre a elite. Os aeroportos de Sheremetyevo, Vnukovo e Domodedovo não são apenas centros de trânsito civil comuns no mapa. Esses complexos massivos são as fontes de renda pessoal e rotas de fuga de emergência dos oligarcas no círculo íntimo de Vladimir Putin. O controle do aeroporto de Sheremetyevo está amplamente nas mãos de um consórcio ligado a Arkady Rotenberg, um dos aliados mais leais de Putin. Por outro lado, Vnukovo é o bastião estratégico de Vitaly Vantsev e de outros bilionários próximos ao Kremlin.
O fechamento operacional dessas instalações por horas ou até dias significa milhões de dólares em receita direta perdida por segundo para esses oligarcas. Seu Estado se tornou tão impotente que não consegue nem mesmo tirar do chão os jatos particulares de seus filhos mimados. Como pode ser mantida a confiança na segurança das elites que permanecem leais ao regime? Este estrangulamento logístico confronta brutalmente os oligarcas com a realidade de que nenhum plano de fuga funcionaria em caso de um colapso político ou militar significativo. No entanto, a história russa está repleta de vitórias militares, onde temperaturas congelantes engoliram exércitos inimigos. No inverno de 1708 para 1709, quando o exército invasor do rei Carlos II da Suécia enfrentou o desastre da Grande Geada, com temperaturas chegando a 30 graus negativos, os russos recuaram, queimando suas próprias aldeias e suprimentos. A força de 35 mil soldados do exército sueco ficou atolada na neve e suas linhas de suprimento foram cortadas. Enquanto mais da metade dos soldados congelou até a morte ou morreu de fome, esse grande erro logístico acelerou o colapso do Império Sueco. Naqueles dias, o frio era uma estratégia de sobrevivência para a Rússia. Em 1812, o enorme Grande Armée de Napoleão caiu na mesma armadilha. Enquanto o exército de 610 mil homens recuava de Moscou, nevascas com temperaturas de 30 graus negativos engoliram tudo. A Rússia venceu ao render seu inimigo, cujas logísticas foram cortadas pela crueldade da natureza. A história se repetiu mais uma vez durante a Operação Barbarossa em 1941. Nevascas atingindo 40 graus negativos congelaram o exército de 3 milhões de soldados de Hitler. Tanques alemães sem equipamento de inverno pararam. Trens e caminhões foram enterrados na neve. Os soviéticos repeliram a invasão, usando o inverno como aliado. No entanto, esta aliança histórica começou a rachar devido à negligência na infraestrutura. Durante a onda de frio conhecida como o Apocalipse Glacial de 1978, as temperaturas caíram para 58 graus negativos. A burocracia soviética foi pega despreparada. Linhas de logística modernas, trens e caminhões ficaram imobilizados em tempestades de neve. Cidades perderam sua infraestrutura de eletricidade e aquecimento, e usinas nucleares enfrentaram o risco de falha devido à escassez de combustível. O planejamento central entrou em colapso, e milhões de civis ficaram presos em suas casas. Este evento foi uma prova marcante de que o general Inverno não atingiu um inimigo externo, mas sim o sistema podre interno. Hoje, não há invasor externo. No entanto, a imagem de rodovias bloqueadas, aeroportos paralisados e artérias logísticas sufocadas não é diferente da derrota logística vivida por Napoleão ou Hitler. A capacidade da administração do Kremlin de reparar essa falha sistêmica massiva está presa em um impasse estrutural profundo. Muitos analistas assumem que Moscou eventualmente conseguirá se recuperar dessa situação com suas enormes receitas de energia e o poder central do aparato estatal. No entanto, dados do campo, relatórios econômicos e estatísticas demográficas estão rapidamente dissipando essa ilusão. Vladimir Putin enfrenta 3 grandes barreiras para restaurar a infraestrutura civil e devolver ao sistema a sua antiga resiliência: exaustão financeira, isolamento tecnológico e um vazio demográfico sem precedentes. A própria fonte de financiamento para o reparo foi esgotada pelo próprio Estado. Mesmo que o Kremlin de alguma forma aloque um orçamento para reparos, enfrenta grande dificuldade em adquirir o equipamento crítico necessário para colocar o sistema de volta em funcionamento. Produtos químicos de alto padrão para descongelar aeronaves, peças de reposição hidráulicas para modernos limpa-neves ou válvulas de controle eletrônico para tubulações de água de alta pressão. Uma parte significativa desses componentes vitais era fabricada no Ocidente, e as cadeias de suprimento existentes desapareceram. Produtos substitutos obtidos de mercados asiáticos ou contrabandeados para o país através de canais cinzentos falham rapidamente, incapazes de suportar as condições climáticas congelantes de 30 graus negativos. O fator final, e talvez o mais difícil de gerir, é o declínio demográfico. Há uma necessidade urgente de engenheiros para substituir canos subterrâneos em deterioração, motoristas de veículos pesados para limpar rodovias e técnicos qualificados para reparar linhas de energia. No entanto, o Estado mobilizou uma parte significativa dessa força de trabalho qualificada para as linhas de frente em ondas de recrutamento, ou centenas de milhares de especialistas anti-guerra foram forçados a deixar o país. Vladimir Putin enfrenta um impasse semelhante a um jogo de xadrez dentro deste triplo dilema. O clima congelante e historicamente protetor agora se tornou uma ameaça interna, expondo a falha administrativa do Kremlin. O que está acontecendo nas ruas de Moscou é menos um testemunho do poder da natureza do que uma declaração de falência de um sistema que esgotou seus recursos e permitiu que sua infraestrutura se deteriorasse.
voos cancelados, rodovias bloqueadas e multidões esperando no escuro provam como a promessa fundamental de estabilidade do regime desapareceu. O preço da guerra está sendo pago não apenas por perdas nas linhas de frente, mas também por civis congelando no coração da capital e presos nas estradas. Não há mais nenhuma ilusão de segurança para Moscou. O sistema está desmoronando por dentro. Então, quais são seus pensamentos sobre esse assunto? Adoraríamos ouvir suas opiniões nos comentários. Para se manter atualizado sobre novos vídeos e análises aprofundadas, por favor, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Fique com a PPR Global na busca pela verdade. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por